A Diretoria Nacional da OAB recebeu ministros do Superior Tribunal de Justiça para a solenidade de abertura do evento 20 anos da Lei de Arbitragem no Brasil, organizado pela Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem, em conjunto com o Tribunal. A Lei da Arbitragem completou 20 anos e a OAB Nacional promoveu um evento comemorativo sobre o tema, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Na abertura do encontro, a OAB lembrou que a prática deve ser incentivada como um princípio do direito. O Brasil tem hoje 100 milhões de processos judiciais. É impossível continuar com essa demanda sempre multiplicada em proporções geométricas. Temos que ter outras formas de resolução dos conflitos, que são as formas extrajudiciais, a conciliação, a mediação e a arbitragem. A lei da arbitragem no Brasil, que completa 20 anos, tem contribuído nesse sentido. Temos que estimular a advocacia brasileira a ser protagonista desta causa da resolução dos conflitos de forma extrajudicial. Por isso, esta homenagem e esta reflexão sobre os 20 anos da lei. O ministro-presidente do STJ, Francisco Falcão, falou na abertura sobre o papel da OAB no processo de redemocratização do país e da importância da ordem para a manutenção da democracia. E todos nós sabemos que o Brasil atravessa uma quadra difícil na política econômica, na política na sociedade, como vivemos no momento, e temos certeza de que a OAB estará, como sempre esteve, ao lado da sociedade brasileira, dos mais fracos e em defesa da liberdade. E eu quero, em nome do tribunal a que tenho a honra de presidir neste momento histórico, agradecer a esta magnífica homenagem que a Ordem dos Advogados do Brasil presta ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Felipe Salomão, que é especialista em arbitragem, agradeceu a atenção da OAB ao STJ e lembrou que o Brasil tem um dos maiores números de arbitragens no mundo. Foi a partir da interpretação que o Superior Tribunal de Justiça fez da lei de arbitragem que ela se tornou hoje um caso de sucesso no mundo todo. O Brasil tem hoje uma das maiores expressões em quantidade de arbitragens, em valores submetidos à arbitragem, e a disseminação do Instituto hoje em nosso país abriu para a advocacia, abriu para nós profissionais do direito uma oportunidade totalmente nova, inteiramente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. A OAB entregou ainda o troféu Raimundo Faoro aos magistrados presentes. A OAB Nacional entregou o troféu ao ministro João Otávio de Noronha como uma forma de reconhecer a atuação do magistrado em prol do direito. Ele tomou posse como ministro pelo 5º Constitucional, instrumento que foi enaltecido na reunião entre os membros da OAB. Em sessão plenária, o Conselho da OAB Nacional homenageou o ministro do STJ, João Otávio de Noronha, com o troféu Raimundo Faoro pelos serviços prestados à advocacia. O magistrado compõe a corte por meio do 5º Constitucional, instrumento que a OAB prioriza para a renovação dos serviços à sociedade. O quanto que é importante para a nossa OAB a gente defender o 5º Constitucional a partir dos exemplos que existem, como o ministro pertence, que é também um quadro da advocacia, um quadro que a advocacia emprestou primeiro para o Ministério Público e depois ao Supremo Tribunal Federal. Percebemos o quanto que grandes magistrados brasileiros são colhidos da advocacia de nosso país, e o ministro João Otávio Noronha é uma dessas personalidades. Por seu trabalho, por sua defesa das prerrogativas da classe, é que a diretoria do Conselho Federal da OAB resolveu homenageá-lo com o prêmio Raimundo Faoro de defesa dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito. Eu recebo muito engrandecido e com muito prazer esse troféu Raimundo Faoro, porque Raimundo Faoro nada mais é do que um ícone da advocacia brasileira e, quiçá, da advocacia mundial, pela sua coragem, pela sua determinação
que presidiu esta casa nos momentos mais difíceis da vida política dessa nação, 79, 80, em plena ditadura, num governo Geisel, e jamais se curvou aos interesses dos ditadores. Jamais transigiu em nome da liberdade. Um princípio democrático, os direitos fundamentais eram defendidos com coragem, com bravura. Portanto, receber da Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de ministro hoje, eu que já fui membro desta casa, eu que fui advogado por mais de 22 anos. Aliás, o advogado a gente não deixa de ser, a gente coloca na reserva, na regra 3, por um tempo, para voltar depois. Mas eu que participei ativamente da advocacia brasileira, posso dizer que é um tipo de júbilo, de honra. O Conselho de Justiça Federal decidiu em sessão nesta semana que os precatórios da Justiça Federal terão seu valor atualizado de acordo com a inflação. A decisão também vale para as RPVs, requisições de pequeno valor. Com a participação do Conselho Federal da OAB, o CJF disse que os precatórios não tributários deverão ser atualizados pelo IPCA-E, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, enquanto os tributários terão a taxa Selic como base. Seguindo o entendimento do STF na ADIM 4.357, o Conselho da Justiça Federal determinou a mudança. A modulação também é a mesma imposta pela Suprema Corte, ou seja, as novas taxas valem para precatórios e RPVs expedidas a partir de 25 de março de 2015. Assim se estabelece uma maior isonomia, porque a Fazenda Pública, o governo, terá que pagar os seus débitos corrigidos com o mesmo índice que ela utiliza para cobrar os seus créditos, a taxa Selic para os créditos tributários. E em relação aos créditos não tributários, a utilização do IPCA-E, que é o índice de inflação, repondo o valor dos créditos reconhecidos em precatórios de todos os cidadãos deste país. No final da sessão, Marcos Vinícius Furtado Coelho foi homenageado com uma placa pela valiosa participação durante a sua gestão. O presidente do órgão, ministro Francisco Falcão, elogiou a fantástica interlocução que o advogado promoveu entre o judiciário e a advocacia. Todos nós sabemos, um dos mais eminentes presidentes que já passou pela Ordem dos Advogados do Brasil, com uma interlocução fantástica com o judiciário brasileiro, não só com o Supremo Tribunal Federal, mas com os tribunais superiores, com os tribunais regionais federais, e que vai deixar muitas saudades pela brilhante passagem que teve como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela forma como se portou durante esses 3 anos à frente do Conselho da Justiça Federal. Uma placa que marca a sua participação como membro do Conselho da Justiça Federal, representando da OAB. A homenagem ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da OAB, pela valiosa participação de Vossa Excelência no colegiado deste Conselho da Justiça Federal, no período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2015. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho é um exemplo de liderança, sempre pautado no diálogo, no entendimento, na busca da melhoria das situações de todo o judiciário. Reconhecemos que a presença dele à frente da OAB foi muito significativa para a aproximação de toda a família forense, como ele mesmo sempre disse, e importante para avançarmos em termos institucionais para construirmos um judiciário cada vez mais forte. E hoje nós ficamos por aqui. Visite as nossas redes sociais, Instagram, CFOAB e Facebook, Conselho Federal da OAB. E também o nosso site, oab.org.br. Semana que vem tem mais, te esperamos. Tchau, tchau.